Sempre gostei de pessoas, isso é um facto. Sempre fui muito curiosa por pessoas. Às vezes não gosto muito dela, às vezes só sou curiosa por ela, depois conheço e digo, Sim, sempre soube que queria estudar psicologia. Não sabia o que é que queria fazer com a psicologia, mas sempre soube que queria estudar. Eu acho que posso considerar que a minha carreira teve 7 anos desde falhanço. Portanto, eu descobria por acaso na psicologia positiva. Um recordatório de que nós também podemos trabalhar para nos explorarmos mais. Não precisamos de nos trabalhar só para nos tirar da lama quando estamos na lama. Podemos continuar a trabalhar para chegarmos a coisas melhor de nós. Eu acho que se alguém não tem disponibilidade para os outros, se calhar não está no sítio certo a ser líder, não é? Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes. Temos connosco hoje alguém que nos vai falar sobre muitos temas, designadamente um central, que é psicologia positiva e muitos outros, em boa verdade, mas o objetivo é falarmos sobre liderança. E temos connosco hoje então, portanto, aqui a Edith Amorim, que desde já agradeço teres aceitado aqui o convite. E Edith, nós ainda não nos conhecíamos, já tivemos a oportunidade de falar aqui um bocadinho informalmente antes da conversa e conheço várias pessoas que também já tinham falado de quem é a Edith Amorim, mas para quem não nos conhece lá em casa, quem é a Edith Amorim, o que é que tu fazes e como é que tudo começou em relação ao teu projeto chamado Thinking Big? Isso é aquela pergunta, não sei lá, quem é Edith Amorim? Tem 42 anos, ainda anda à procura, não sei. Certo. É assim, o que é que as pessoas leem cá? Para os senhores telespectadores, o que é que eu poderia dizer? Então, Edith Amorim é assim um bichinho estranho que anda à procura, diria eu, para definir, com 42 anos e meio já feito, mãe de 2 pequenos, o Lu e o Gil. Acho que é assim um bocado, eu acho que um bicho à procura, que há uns anos encontrei uma pessoa que me dizia, mas define-se, define, não é? O que é? Isto é a propósito da escrita, eu escrevo imenso. E a pessoa dizia, mas o que é que te define, não é? A tua escrita. Se eu não sei, é assim um bicho à procura. Eu acho que é um bocado isso, é um bicho à procura. Pronto, pelo caminho fiz aquelas coisas sérias de estudar, não é? Fui para a escola e fiz psicologia, que me ajudou muito a saber mais sobre pessoas, não é? Não era tanto por curá-las, mas por saber mais sobre elas. E depois especializei-me em grupos, porque gosto imenso de trabalhar com pessoas em grupo, então acabei por ser mais especialista em grupos de pessoas. E trabalho muito com a criatividade, trago muita criatividade e a expressão para o meu trabalho. Isto é assim a parte profissional, não é? Mas a Edith também é uma pessoa, porque a gente define-se muito, não é? Quem é a Edith? Então a Edith é esta profissional. Pá, sim, a parte profissional é esta, não é? A parte de mãe é esta, é uma mãe de 2 filhos com quem gosta de jabardar na água da chuva e andar às poças e sujar-se toda e sentar-se no chão e ficar cheia de folhas coladas às calças, é esse tipo de mãe. E depois também sou assim uma espécie de alminha solitária que aprecia muito o seu tempo a sós e a leitura e tudo que tenha a ver com estar, sabes? Só no sentir e quase muito numa conchinha. Então é assim um bicho muito extrovertido, mas também muito introvertido por outro lado, que tem uma particularidade que é eu falo para 200 pessoas em conferências, não é? Por causa do meu trabalho. Mas tenho pânico de me levantar num avião para ir à casa de banho, porque tenho horror a que as pessoas olhem para mim. Portanto, esta é a Edith Amorim. Os senhores telespectadores já estão a pensar, está frita da cabeça. Não, efetivamente. De certeza que já estão a gostar e o facto de conhecerem melhor é o fundamento também deste episódio. Tem aí vários pontos, agora só aqui uma à parte. Portanto, o Bob Proctor tem uma entrevista, quando ele era ainda bastante jovem, que alguém lhe faz esta pergunta mesmo, quem é o Bob Proctor? E o que ele diz é que a maior parte das pessoas responde, sou a minha experiência profissional, sou um corpo, sou o pai de alguém, etc. Mas não dizem exatamente quem é que são, porque acho que ninguém, no fundo, também sabe muito bem quem é que é. Portanto, aqui uma parte mais abstrata da nossa conversa. Mas agora, tu sempre soubeste que querias psicologia? Foi algo que foi surgindo naturalmente? Sempre gostaste de pessoas? Sempre gostei de pessoas, isso é um facto. Sempre fui muito curiosa por pessoas. Às vezes não gosto muito delas. Às vezes só sou curiosa por elas, depois conheço e digo, não, por natureza sou uma pessoa curiosa por gente. E era curiosa desde pequena. Era aquelas crianças que gostavam de fazer perguntas e que se metia com toda a gente. Agora tenho um filho que replica os passos. E percebo o inconveniente às vezes que pode ser o mais velho. Mas eu acho que a minha curiosidade, a história de sempre quiseste psicologia, sim, sempre soube que queria estudar psicologia.
Não sabia o que é que queria fazer com a psicologia, mas sempre soube que queria estudar para... É isso, acho que para ter assim, uma espécie de corpo de compreensão, não é? De frame sobre o qual olhar para o outro. E isso ajudou-me imenso. Sim. E a psicologia positiva surgiu inevitavelmente nessa busca? Olha, tenho uma história boa, posso desenrolar amanhã? Sim, claro que sim. Então, a história, até porque eu acho que se alguém nos está a ver, não é mais do que perceberem quem é Edith que não serve para, não é, para um chavalho, pode servir a fazerem pontos para eles. Isso é um bocado que, não é, quando eu estou a trabalhar em formação, formação que eu não dou formação, mas pronto, quando estou a trabalhar com grupos em facilitação, faço muito esse disclaimer, não é? Eu conto histórias sobre mim, eu uso muito storytelling, não é para as pessoas me saberem, não é, quem é Edith, o que é que interessa, mas para fazerem pontos para elas. Correto. E essa parte da psicologia positiva, só por aqui meu totozinho, Sim. acontece de uma forma muito engraçada. Eu quando acabei o curso, ou seja, eu sabia que queria estudar psicologia, mas não queria fazer clínica. E havia poucas, não é? Ou fazias clínica, ou trabalhavas em contexto de educação, ou trabalhavas em contexto de empresa. E eu sabia que queria trabalhar a pegar no que as pessoas tinham e melhorá-las. Isto era assim o que eu achava que... E comecei um projeto que se chamava Jogos de Corpo e Voz, em que integrava psicologia e a expressividade, tudo que eu tinha feito muito teatro, dança, aliás, fui professora de dança. Aliás, o meu companheiro eu conheci o meu companheirão quando estava a dar aulas de dança, tipo, nada a ver e tudo a ver. E queria juntar essas duas coisas. Portanto, era assim uma coisa meio forex, não é? Psicóloga que vai buscar, não é? as artes, mas não pela arte, mais pela expressividade, e queria potenciar o que as pessoas tinham de melhor. E eu achava, tinha 23 anos e meio, que era uma visionária do caneco, não é? Tipo, fogo, eu sou altamente, as minhas colegas e os meus colegas irem para a clínica, para a empresa, e eu, não, eu sou boa da Forex, vou criar um projeto novo, que ainda por cima se chama Jogos de Corpo e Voz, não é? Aquela coisa do lúdico, da brincadeira, que a psicologia nós somos bastante sérios e bastante taxativos, não é? Não é? É alguns que não. E achava-me assim, pronto, que essa perspectiva era mesmo diferente. E tive 7 anos a desenvolver o projeto de Jogos de Corpo e Voz com uma grande amiga minha, a Bianca Varandas, que convidei, Indramineia basicamente, para ser minha sócia. Convidei-a para jantar e acho que lhe devo ter metido qualquer coisa na bebida e ela aceitou ser minha sócia durante 7 anos. Entretanto, estes 7 anos incluíram ir da minha para Barcelona, trabalhar para uma empresa, uma consultoria em Barcelona, mas sempre a manter o projeto. E ao fim de 7 anos, eu digo esta quantidade de tempo só para a gente perceber realmente o quanto a gente pode andar a fazer coisas sem noção do que existe lá fora. Eu até sou uma pessoa que lê, que fala, mas não era uma pessoa de ver o estado da arte. E para mim foi assim uma das minhas grandes aprendizagens. Então andei 7 anos a achar que estava a inventar a roda e um dia estou num congresso em Itália a apresentar o trabalho que estava a fazer com os Jogos de Corpo e Voz. Ia contar aqui mais uma história, mas é só tão ridícula. Pronto, se calhar quando já abri, que basicamente estava a apresentar um póster que era sobre a influência do trabalho expressivo na nossa melhoria de saúde física e mental. E isto concluía que diminuía a ansiedade e aumentava a nossa capacidade de expressão. E estou eu muito séria, estamos a falar de um póster num congresso de psicologia, não é? Muito sério, a apresentar a doutora Edith Amorim de Portugal, num congresso em Pisa e tal. E eu acabo isto a dizer, pronto, como podem em inglês. O meu inglês é de aprendido da escola, não foi de instituto. Bem, como podem ver, o trabalho corporal ajuda muito à nossa saúde física e mental. E acaba assim, so just go and touch yourselves. Bem, se calhar não era exatamente isto que eu queria dizer. Eu sou deste género, estás a ver, de psicóloga muito séria que acaba assim, não era o que eu queria dizer, mas saiu, toda a gente riu muito. E pronto, acho que tive uma boa aceitação do público. Foi o humor aplicado. Foi, inadvertido, sabes, aquele humor que é género, por favor, Edith Amorim. Mas pronto, por isso é que eu conto estas histórias, é género, somos todos humanamente falíveis, não é? E também dá muito gozo. E neste congresso vem uma colega minha do Porto e diz: Edith, que interessante, vejo que também estás na área da psicologia positiva. Ao que eu respondo: na quê? Que é isso? Na quê? E são 7 anos depois de eu andar a trabalhar nesta área, a fazer projetos com imensas pessoas, escolas, professores, alunos, vem uma colega minha explicar-me que aquilo que eu estava a fazer, na verdade, era um framework que entrava na promoção do desenvolvimento, não é? No puxar-nos no que nós temos de melhor, na procura da nossa excelência pessoal, e que se chamava psicologia positiva. Pronto, isto, eu trabalhando na área da criatividade, o primeiro passo dos processos criativos é information, não é? Vai ver o que é que já está feito para não inventares a roda. Pronto, eu acho que posso considerar que a minha carreira teve 7 anos desde falhanço. Muito bem. Portanto, eu descobri-a por acaso, na psicologia positiva. Ou seja, na prática, apesar de não saberes que estavas a aplicar psicologia positiva, acabaste por descobrir, acho que é perfeitamente normal isso acontecer. Está tudo bem, doutor, acha que não é grave? Exato, ainda no fim de semana estava a falar disso com uns amigos, que o pediatra deles diz-lhes, quando eles fazem uma pergunta qualquer, isso é normal, é tudo normal, e de facto, eu acredito que sim.
Pegando então agora aqui neste conceito de psicologia positiva, que apesar de teres demorado 7 anos a conhecê-lo, em que é que consiste especificamente? Portanto, é na excelência pessoal, mas segundo me lembro da tua TED Talk em Vila Real e outras coisas, é um pouco mais do que isso. Sim. Se conseguires nos explicar, era excelente. Olha, a ideia básica da psicologia positiva é, ou seja, se calhar convém explicar o que é o corpo da psicologia, não é? Que é basicamente o estudo do comportamento humano e animal, em sociedade e individual. E a psicologia, nos anos do pós-guerra, centrava-se muito, não é? Porque foi muito necessário tratar stress pós-traumático, depressões, ansiedades graves. Centrou-se no eixo do que era, imaginando isto um eixo não é? Do que é o comportamento, em levar as pessoas do déficit para o normal. Ou seja, o que a gente queria era tratar as pessoas para as tirar da neura, não é? Assim, Sim. Então queríamos que as pessoas tivessem um funcionamento normal. E a psicologia, por ter sido tão necessária nessa abordagem, acabou por se especializar aí, porque havia muita necessidade. Então, a psicologia, que sempre incluiu tudo, não é? O que nos fazia passar do menos para o normal, mas também do normal para o nosso potencial máximo, não é? Se a gente for ao Maslow, não é? Sim. A pirâmide de Maslow, o topo da pirâmide é precisamente a autorrealização. E a autorrealização não é ser felizes, não é? É chegarmos ao tudo que podemos chegar a ser, não é? Aquela frase do Píndaro, homem, atreve-te a ser o que és, não é? Ligando à filosofia. A psicologia positiva o que faz é dar foco, dar luz, dar atenção a esta parte do processo do normal para, até há um livro do Alex Linley, um inglês, que é From Average to A+, não é? Da normalidade ao nosso máximo potencial. Não tem a ver com o máximo potencial no sentido de explorarmos tudo o que podemos ser, mas sem dúvida usarmos mais do que são as nossas forças, explorarmos mais do que é a nossa criatividade, explorarmos como é que as outras pessoas, não é? As pessoas em relação nos podem chegar a descobrir mais de nós, e aposta muito no que se chama o florescimento humano, que tem a ver precisamente com esta, não é? Imagina uma flor que já cá está, não é? E no fundo abre para que se conheça melhor e quase para tirar de si o que tem de melhor lá dentro. Agora, mais uma vez, não tem nada a ver com... Não esquece que muitas vezes nós estamos na neura, não é? Não esquece que o melhor também contém o menos bom, não é? Só se foca aqui para não... É quase um reminder, um recordatório de que nós também podemos trabalhar para nos explorarmos mais, não é? Não precisamos de nos trabalhar só para nos tirar da lama quando estamos na lama. Podemos continuar a trabalhar para chegarmos a coisas melhor de nós, que são concomitantes com tratar os nossos traumas e as nossas depressões e as nossas neuras que temos todos. Temos aí muita coisa para pegar, de facto. Mas vou tentar passo a passo e falar de alguns pontos. Tu desculpa que eu é faço disto um novelo tudo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, acho que leio menos do que tu, mas também gosto muito de ler e, portanto, procuro ao máximo cada vez mais. Eu venho de uma área cinzenta, chunga para a maior parte das pessoas, que é a área financeira, só para teres uma ideia. Portanto, eu fui me interessando por outras áreas, da psicologia, liderança, etc. Ainda bem. Ainda bem que vens de uma área diferente. Ou seja, de uma área diferente, não é? E o que eu noto é que todas as coisas que existem no mundo são interessantes, filosofia, psicologia, inclusive, portanto, eu gosto muito de crianças e, portanto, ando a ler sobre Montessori, abordagens de ensino, etc. Portanto, é algo que me interessa e sou bastante eclético em termos de gostos. Mas há um ponto que tu disseste acho que foi na TED Talk e numa entrevista, pelo menos, onde algumas pessoas tendem a associar o estarmos bem a sermos felizes, algo deste género. E com base no que tu disseste há pouco, portanto, a psicologia positiva não é isto, ou seja, não é eu estar sempre positivo, certo? Não. Portanto, nós vamos ter os nossos problemas, vamos estar na lama, como também mencionaste, e do ponto de vista, já agora, das equipas, depois também vou à parte pessoal que acho que é relevante, mas do ponto de vista das equipas e nas organizações, como é que os líderes devem perceber isto para serem melhores líderes propriamente? Boa. Sim, eu acho que essa salvaguarda que tu, essa ressalva, não sei, que tu trazes, parece-me importante, Sérgio, que é, efetivamente, psicologia positiva não é positiva no sentido de andar positivo, não é? É positivo por causa deste tal eixo, por isso é que eu falo do eixo, não é? A gente tem para baixo do zero, não é? E para cima do zero. Mas o menos 3 não é inferior, não é? Na sua qualidade ao 3, são números. Sim. E a qualidade do nosso menos é extremamente importante, não é? Portanto, a positiva é no sentido de a parte que se vê e a parte que se explora.
mas não porque a outra seja negativa no sentido de chunga, não é? Vamos usar a palavra Sim. chunga. E Tita Amorim falando de psicologia positiva. É uma cena chunga, bué da chunga. Podes dizer que fui eu. Foi a Cecilin que chutou esse termo. Não, eu assumo. Mas é isso, assumo da mesma maneira que assumo o chunga em mim, não é? Certo. E que a psicologia positiva precisa de incorporar isso e inclui. E nós, como humanos, não é? Esta ditadura do positivo, para mim, é das coisas mais perniciosas que há. Quer dizer, convencerem-nos de que nós temos que andar sempre bem. Caneca, então alguém tem uma crise de casal e anda bem, alguém tem um problema de saúde e anda bem, alguém tem problemas financeiros e anda bem, alguém torce um pé e anda bem. Podemos, ok. Mas é importantíssimo conectar com a parte mesmo dolorosa. Vamos chamar-lhe dolorosa, para não dizer nem boa nem má, porque na verdade não há um bom e mau. Esta ideia manicaísta, não é? Do que é bom, o que é mau, sei lá. Para mim, eu quando passo estados chungas, não é? Quando passo estados, sei lá, por exemplo, ligados quase ao raiar depressivo, não é? Eu nunca tive uma depressão patológica que tivesse que ser medicada, mas tive estados depressivos muito graves. Este ano já passei por 2 momentos assim, catacumba mesmo. Mas são vividos assim, Jane, vamos lá entrar no túnel, não é? Pá, e são tudo menos prazerosos, mas eles têm que ser cá, têm que estar à minha vista, têm que ser assumidos. Ligando isso com a tua pergunta, Sérgio, de como é que os líderes de equipas precisam de ver isto. Primeiro, às vezes algumas empresas, sobretudo agora estas empresas mais modernas, eu chamo-lhes as empresas que têm os matraquilhos e as frutas, que é fixe, são altamente, mas que há assim uma espécie de estamos todos bem, e agora vamos todos jogar matrecos para celebrar a vida. Opá, sim, mas a malta que joga matrecos também tem uma quantidade de neuras importante, porque temos todos. E acho que às vezes esta ditadura tal, não é? Da excelência, do positivo, do andar bem, do feliz, acaba por ser um peso, não é? Então eu acho que é super importante nós focarmos em procurarmos o que é que de nós, é quase procurarmos o que é que em nós brilha, não é? Mas não esquecendo a negritude que também coexiste. E acho que para um líder é extremamente fundamental indagar atrás da cara, sabes? Porque há aquela pessoa que chega sempre perfeita ao trabalho, bem disposta, e é o gajo fixe, e é a miúda altamente, pá, mas também tem dores, não é? E saber perceber as dores das pessoas que estão connosco, pá, não temos que ser psicólogos delas, não estou a dizer que os líderes têm que ser psicólogos, mas têm que ser sensíveis, têm que ser humanos, têm que ser empáticos, não é? E têm que admitir que muito do comportamento que se dá numa equipa de trabalho vem de comportamentos individuais que advêm de situações pessoais que as pessoas estão a passar. Pá, às vezes pode ser só um mau dia, sabes? Estás no metro, no outro dia aconteceu-me, vinha a vir de Pontevedra e o autocarro parte-se em mim, comigo ali na fila, e eu atrás do autocarro a dizer, peraí, que eu tenho que estar aí, que eu tenho o transbordo em Bigo. E o senhor foi-se embora na mesma porque o autocarro estava cheio e eu fiquei ali tipo, não estou a perceber. Tive 3 horas. E isto pode influenciar a chegada ao trabalho, não é? Perder um autocarro, pode ser uma grande neura, mas também pode influenciar tu teres uma desgraceira em casa a acontecer. Correto. E as pessoas não são indissociáveis do que lhes acontece, não é? Portanto, um bom líder não tem que ser psicólogo da sua equipa, mas tem que definitivamente estar sensível ao que lhe possa estar a acontecer e admitir que o que lhe está a acontecer interfere, até me emocionei, interfere na prestação deles, não é? Na maneira como estão, na maneira como eles rendem. Há um tema, por exemplo, que a mim me diz muito, que é a maternidade e a maneira como a parentalidade, no geral, obviamente eu vivi a maternidade, não vivi a parentalidade, não é, no geral, mas a parentalidade, por exemplo, é um mundo desses, não é? De uma pessoa que está a passar pela maternidade e que chega ao trabalho, quando chega ao trabalho já passou por um mundo, não é? E isso tem que ser tido em conta. Portanto, um bom líder é o líder que olha, que sabe olhar e ver o humano que está por trás, com o que ele tem de maravilhoso e de altamente boas prestações e com todas as neuras que ele possa trazer e como isso influencia. Faz-te sentido ou estou aqui a dar? Todo sentido. Aliás, há várias coisas a acrescentar nesse ponto, portanto, na minha perspectiva pessoal, obviamente, portanto, pegaste agora na questão da maternidade, da parentalidade. Há vários fatores que influenciam a forma como nós estamos bem ou mal, portanto, inclusive para mim, por exemplo, pode aquele acontecimento ser uma coisa positiva, para outra pessoa pode ser completamente negativa, depende da forma como vemos o mundo. Os líderes em si terem de ser humanos, como tu referiste, e já vamos falar aqui também de competências de liderança, é algo que também é fundamental. E só queria acrescentar uma coisa que tem a ver com a Carol Dweck, não sei se conheces. Não conheço. Ela tem um livro que é o Mindset, Atitude Mental para o Sucesso. E ela aborda 2 tipos de atitude. Portanto, uma é a atitude mental positiva e a outra é a atitude mental fixa.
E o que ela diz é que a maior parte das pessoas que assume uma atitude mental fixa encaram um problema como algo que faz parte quase do destino da pessoa e que, consequentemente, portanto, aumenta a probabilidade de não ultrapassar esse problema ou manter-se num estado depressivo durante mais tempo. E, pelo contrário, portanto, pessoas que têm atitude mental progressiva ou positiva acabam por perceber que aquilo faz parte do processo e do caminho e, consequentemente, vão acabar por alcançar o que procuram, o que é que isso seja, não é? Yeah. Ela fala muito sobre crianças, vertente da educação, e ela também traz uma coisa que eu queria aqui acrescentar, que tem a ver com, na década de 90, creio eu, nos Estados Unidos, fomentou-se muito uma vertente de autoestima nas crianças. Que era o quê? Portanto, todas as crianças eram perfeitas, não tinham imperfeições, no fundo tudo que faziam era certo e o melhor do mundo. E o que começou a acontecer foi que esse efeito de autoestima no máximo estava a criar muito maior problema de saúde mental nas crianças. Portanto, isso foi uma estupidez que se fez e ela aborda essa temática. Pegando nisto, portanto, sabendo que todos nós temos os nossos altos e baixos e sabendo que todos nós temos as nossas características, o que é que um líder pode fazer para conseguir ouvir e compreender as suas pessoas? Ponto número 1. E já agora, pegando numas coisas que disseste há pouco, quais é que tu achas que são as competências mais importantes para um líder poder ser, de facto, digno desse título? Boa. Então, a primeira parte é o que é que o líder pode fazer para perceber melhor as suas pessoas, para as conhecer. Eu acho que a primeira parte é disponibilizar-se. Olha, há uma coisa, eu ia dizer, pronto, vou só acabar esta frase. Eu tenho o meu cérebro, certo. Eu não sei como, até nem durmo assim muito, mas o meu cérebro tipo, pronto. Sim, somos dois. E é que eu estou a falar contigo ao mesmo tempo a ver ali, saber se não se está a ver a alça do sutiã. A alça do sutiã. A ver se ali não nos fazem tipo, olha o sutiã. Portanto, imagina a multitasking. Depois na edição tiramos isso. Não pode estar à vontade, está super assumido. Aliás, os senhores telespectadores lá de casa podem dizer, estás a ver o sutiã da moça. Portanto, se estiver a ver, vocês mandem um mail a dizer, naquele minuto 37 está assumidíssimo. O que é que eles podem fazer? A primeira parte que eu acho que podemos fazer, isto ligar com essa parte que é importante, é a curiosidade. É ter curiosidade por... É uma coisa que todas as minhas abordagens de facilitação grupal, por exemplo, trabalho com grupos, não é? Aquilo que se chama formação, mas eu não vou levar lá PowerPoints, levo, não é? O grupo e estou ao dispor dele. É muito, a primeira parte que eu proponho sempre é, façam-me perguntas, têm X minutos, às vezes são 7, às vezes são 2, para fazer perguntas à Edith. E as pessoas fazem perguntas do que quiserem, podem ser de qual é a cor favorita, têm é que lhes servir, ou seja, perguntas que lhes sirvam, não é? E isto permite que as pessoas com quem eu estou a trabalhar, e às vezes são workshops de 3 horas, não é? As pessoas não precisam propriamente me conhecer para a vida, mas se eu vou estar à frente delas 3 horas, considero que é legítimo que elas saibam de mim o que para elas for importante para criarem uma base de confiança. Isto para mim deveria ser feito, não é? Um líder por defeito deveria estar disposto à curiosidade da sua equipa e ter curiosidade pela sua equipa. Mais uma vez, tenho que lhes perguntar, olha lá, mas tu és casada, filha, é bem boa. Não é isso, não é? Mas esta disponibilidade para saber mais, não é? Podem ser perguntas mais pessoais, mas podem ser perguntas, olha, o que é que te move, não é? Sei lá, um dia bom para ti é um dia em que acontece o quê, não é? Ou tu chegas feliz ao trabalho quando amanhã correu como? E tu chegas com uma neura ao trabalho quando amanhã correu como, não é? Há muitas maneiras de nós perguntarmos as coisas sem sermos nem intrusivos, nem invasivos da privacidade, não é? Mas este curiosear por outro, este ir ao encontro, para mim é chave número 1. E não é só para ser um bom líder, é para ser um bom humano, sabes? Para mim isto é base de qualquer líder, deveria interessar-se pelas pessoas. Por acaso de haver líderes a dizer, tá bem filha, mas como é que eu faço isso? Às vezes é uma conversa de café, sabes? Eu não te queria interromper, mas eu ia fazer mesmo essa pergunta, que é, o que eu noto, por exemplo, nós fazemos de quando em vez a formação em escolas, e as crianças do 1º ao 4º ano são altamente curiosas, perguntam tudo, inclusive coisas que nós achamos que é entrar numa esfera pessoal. Mas elas não têm medo de perguntar. Mas a partir talvez do 5º, ou não sei precisar quando é que isso acontece, deixam de ser curiosas. Portanto, tu não achas que isso acontece nas empresas também? Portanto, os líderes, não sei se é por não serem curiosos ou por acharem que isso pode tocar num ponto sensível, deixam de fazer perguntas que
iriam humanizar a Claro. relação. Claro. Queria saber a tua opinião sobre essa temática. Olha, eu acho que a expressão que tu acabaste de usar, humanizar a relação, para mim seria talvez a resposta a esta pergunta. É precisamente isso, é a humanização das relações. E nós temos muito esta ideia das gavetas, não é? Eu saio da gaveta pessoal de manhã, Certo. entro na gaveta profissional. Pá, para mim não há uma separação, não pode haver uma separação em humanos que se querem plurais, não é? Que se querem assumidos. Obviamente que eu não vou carpir as minhas dores de casal ou de maternidade ou de trabalho. dinheiro para o trabalho. Mas é importante que isso seja tido em conta, porque não se abrem e fecham gavetas. E aliás, esta quase nossa paranoia da sociedade de abrir e fechar gavetas e de ser estanques, obriga. Pá, isto leva ao burnout, não é? Nós não somos panelas de pressão e isso, quando pomos textos em cima, explodimos. Portanto, a contenção, aliás, para quem estiver mais curioso até sobre isso, a contenção emocional está diretamente ligada até a desenvolvimento de patologias físicas. Por exemplo, a personalidade tipo D é uma personalidade de pessoas mais fechadas, que engolem, não é? Aquela coisa de engolir o problema. Isto é muito visto em pessoas com cancro. São estudos já de há anos, não é? Pá, portanto, não temos nada a ganhar com tapar, nem, não é? Agora temos que canalizar de uma forma saudável. Isto às vezes é que é o nosso desafio, não é? Portanto, para mim a humanização das relações no local de trabalho, para mim é a chave disso. A parte da curiosidade, às vezes pode ser permitir que haja sabe, malta, foi fixe o fim de semana, ou não é? Pode ser assim, pode ser através da promoção de workshops em que haja conhecer mais sobre as pessoas, sempre do limite de eu conheço de ti o que tu queiras mostrar, Certo. não é? Fazer uma pergunta não implica que a pessoa tenha que dar uma resposta, mas pelo menos eu tenho interesse por saber mais de ti. Sabes aquela história da curiosidade matou o gato? Certo. Eu acho que acabam por nos vender um bocado a ideia de que a curiosidade é nefasta e pode ser perigosa e pode ser entrar em. Pá, depende, não é? A curiosidade é quase associada à cuscovilhice, não é? Por algumas pessoas. A curiosidade é das coisas mais saudáveis porque é o que nos faz aprender, como tu dizias, não é? Um aluno que faz perguntas é um aluno que se move mais. Então, os líderes para mim deviam ser pessoas altamente curiosas, dentro, obviamente, do que é o safe place, ou seja, têm que saber o que é que fazem com essa informação. Não é? Olha, tu sabes que ali a Carlinha da contabilidade está a passar por um divórcio. Com respeito, com delicadeza, com humanização. Mas acho que essa criação de momentos em que não é os team buildings, vamos ser todos amiguinhos, não é? Não temos que ser, ninguém tem que ser amigo, mas pelo menos temos que criar espaço para, se houver necessidade ou vontade ou disponibilidade para contar, está ali um ouvido que quer ouvir. Pronto, e acho que um líder deve deixar isso claro. Está aqui um ouvido que quer ouvir. Se quiser. Porque também há aqui que fazer o disclaimer de há líderes que não têm esse espaço. Não são pessoas com sensibilidade para e que, se calhar, se tiverem informação meio sensível, dizem agora o que é que eu faço com isto? Portanto, também o líder tem, no fundo, o líder, a primeira coisa que tem que ser é alguém que se conhece. Perfeito. Não é? Porque senão está desgraçado. E desgraça aos outros. E desgraça aos outros. Isto adianta conhecimento ou achas que dizem, mas fica na mesma com curiosidade, Sérgio? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome
quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Eu, na prática, acredito que continua a surgir aqui a temática da curiosidade sempre, não é? Aqui na prática, o que eu, pegando no que tu disseste agora, acho muito relevante sobre cada uma das pessoas é a questão de se conhecerem a si próprias. Pois. Ou seja, pegando neste ponto, se eu enquanto líder, há aqui várias perguntas, também a minha cabeça está aí para vários sítios, portanto, se eu enquanto líder não me conheço a mim próprio, eu não sei o que é que vou fazer com essa informação que recebi. Mas eu posso pensar que se calhar aquela informação seria relevante para eu conseguir ser melhor líder para com aquela pessoa. Em relação a isto, ou seja, quando não há autoconhecimento nem se calhar autoliderança, como é que tu achas que os líderes vão poder ser bons líderes? Delegam esse papel ou tarefa noutra pessoa? Trabalham primeiramente em si, mesmo que isso seja desconfortável para eles e seja quase contra a natura? Qual é que é o caminho? Porque aquilo que eu vou vendo em tudo que nós fazemos também a nível organizacional é que dos vários níveis de liderança que nós temos, o mais importante para mim é claramente o primeiro, que é a autoliderança. Claro, claro. Mas se eu me conheço a mim mesmo e consigo, se calhar, perceber que o meu gosto pessoal não é tanto lidar com as pessoas desta forma, como é que eu posso ultrapassar esta minha barreira? Se tenho que ultrapassar, já agora, porque é a primeira vez que eu estou a ouvir este conceito e é muito importante. Ou passo esta tarefa ou esta função para outra pessoa que teria mais competências ou mais vontade de aprender sobre isso. É uma boa questão. Eu agora estou a pensar é que não respondi à tua segunda pergunta de há bocadinho. Portanto, Competências de liderança, não te preocupes, falamos depois. Eu acho que a primeira parte é, eu acho que se alguém não tem disponibilidade para os outros, se calhar não está no sítio certo a ser líder, não é? Okay. Pá, se a tua função de liderança for dizer, pronto, eu sou o chefe das máquinas, certo, é fixe seres líder. Sim. Agora, se estás a lidar com humanos, há um erro que é o erro crasso número 1 em termos de passagem ou seja, promoção, não é? A passagem de um nível para o outro passas de mão de obra a chefe de. Isso é um erro crasso, ou seja, as pessoas que são muito boas a desempenhar uma função não têm que passar a líderes de equipa dessa função. Não têm, porque são competências completamente diferentes. E isto nas empresas tem sido, ou seja, acabei agora há pouco tempo um projeto com uma empresa que me falava exatamente disto. Quisemos presentear esta pessoa a dizer-lhe, és incrível na tua função, vamos-te pôr uma equipa. E a pessoa não está a saber gerir a equipa. Claro que não, ela era boa naquela função. Correto. Portanto, e isto também, e aqui liga-se também ao conhecer os outros. Um líder, para começar, tem que ser alguém que tenha interesse por gente. Se não tiver, pode ser promovido, pode ser reconhecido de outras maneiras. Deem-lhe mais dinheiro, deem-lhe uma melhor calhadeira mais ergonómica, deem-lhe carro da empresa, deem-lhe possibilidade do dia de aniversário fora, mas não lhe ponham uma equipa para gerir. Alguém que tem que ser líder, alguém que é líder tem que gostar, pelo menos, tem que interessar-se pelo menos de pessoas. Porque o trabalho delas é esse, não é? É geri-las, é conduzi-las a um bom porto, não é geri-las até, conduzi-las, não é? Acompanhá-las na viagem. Acompanhá-las, falar com elas. Até mais do que as motivar, eu diria, são os parceiros de viagem que definem o foco, sabes? É uma espécie do timoneiro do barco. Não as vai levar, mas vai acompanhá-las na viagem e dizer, olha, se calhar por ali a gente arranja a terra firme mais rápido, não é? Tem que definir a visão, tem que definir o alinhamento de quem é que puxa as velas e quem é que vai... Isso é que faz um líder, não é? Não é o gajo que vai com um chicote, nem é o gajo que vai a puxar o barco. Portanto, para fazeres isso, tens naturalmente que estar alinhado com gente, não é? Tens que gostar de humaninhos, porque senão, se calhar, a função não está adequada. Portanto, se estás com humaninhos e a tua função passa por lidar com humaninhos, tens que te interessar por eles, ponto. Porque eles nem são iguais, nem te vão responder da mesma maneira. O que é que deve fazer? Esta história da autoliderança, de conhecer-se, olha, eu sou psicóloga há quase 20 anos, para o ano faço 20 anos, o que me faz de mim ser realmente velha, não é? Mais velha do que estas minhas brancas dizem. Tenho N anos de terapia, já fiz várias vezes terapia em vários momentos, estou sempre à procura de um bom terapeuta.
Se houver aí um bom terapeuta a dizer eu sou o terapeuta perfeito para a Edith Amorim, venham, contactem comigo. E para mim, se também se quiserem candidatar, estamos todos à procura. Estamos todos à procura. Para mim tem que ser alguém que trabalhe o corpo e as emoções. Portanto, certo. Já está. E o briefing feito. Exato. 9162. Encontrar-me no Instagram, prontinha a apanharem-me como no final paciente. vamos pôr os teus links para ficar mais fácil. Não era só por isso, mas agora já fica aqui. É só para isso que eu vi. Opa, e que é muito difícil, sabes? Sim, eu sim. acho que em Barcelona tinha esta ressonância, eu tinha terapeutas da área da Gestalt que integram realmente certo. corpo e emoção. E eu, como sou uma pessoa extremamente cognitiva, tenho muita dificuldade em clicar os disjuntores, ou seja, se estou muito na cabeça ou estou na emoção. E é-me difícil entrar na emoção por si só, então, ou seja, há que haver terapeutas dedicados, não é? Aos especialistas, e depois tem que ser a gente desempoeirada da cabeça, não é? Para ouvir o que eu digo sem julgar, e às vezes é difícil, é engraçado, mas dentro do mundo da psicologia também há muito preconceito, não é? Eu tenho amigos e amigas desta área e há preconceito. Mais uma vez somos humanos, não é? E, claro. portanto, acabamos por ter as nossas características. É isso. muito por isso. Portanto, mais uma vez, até os psicólogos são os primeiros que temos que ir para a terapia, ou seja, temos que... Mas isto eu estava a dizer o quê? Ou seja, anos de terapia, anos de trabalho corporal, ou seja, fiz todo tipo de atividades com grupos, com pessoas em várias nacionalidades, em vários lugares do mundo, portanto esta ideia de, não é, de conhecer gente plural e de ser conhecida, e continuo à procura. E se tu me dizes quem és, pá, tenho imensos blind spots em mim, não é? Há muitas coisas aqui que eu ainda não há na hora para resolver e estratégias para lidar com certas situações que eu ainda não sei resolver bem, que ainda não sei lidar bem. Portanto, este projeto, não é, o projeto do conhecer-se é ongoing, sim. não é? O que eu posso dizer é que conheço-me se calhar melhor do que há algum tempo, mas continuo bem longe, não é, do meu máximo potencial, do meu máximo conhecimento. Portanto, para os líderes que dizem, mas eu não me conheço, pois não, eu também não. Ninguém se conhece. Está tudo, é isso. O que a gente pode fazer é o caminho divertido de tentar encontrar-se um bocadinho melhor e dizer, olha, agora descobri que afinal não sei o quê. E é ótimo. Eu, pessoalmente, partilhando aqui, desculpa interromper. Na boa. Mas eu acho que esta é a parte mais bonita do caminho mesmo. Claro. De repente descobri uma coisa sobre mim. Uau, mas ainda falta tanto para descobrir. É isso. Acho que é muito por aí que devíamos ter esta forma de pensamento. Acho que nos beneficia, inclusive, nesta nossa caminhada. Claro. É que não há nada para a qual o autoconhecimento não ajude. E autoconhecimento não é uma verdade perentória, não é? Nós somos seres cambiantes. Mas esta ideia de, olha, dou-me conta de que sou muito bom a fazer isto e que me dá energia. Faz mais. Sim. Estás a ver? Olha, uma coisa simples. Passei a saber que sou muito bom a fazer isto e que me dá energia, passei a fazer mais, passei a ter maior bem-estar. Fantástico. Uma consequência direta do autoconhecimento. Acho que na gestão de pessoas vem na mesma linha, que é quanto mais eu me aproximo do outro, quanto mais eu vou indagar sobre o outro também, mais terreno tenho para conversa. E também melhor sei o que é de puxar dele. Não é? Imagina que eu sei que o que motiva esta pessoa, o que, por exemplo, a maneira de eu reconhecer o Sérgio não será a mesma maneira de reconhecer o Tiago, por exemplo. O Tiago é a pessoa que nos está aqui a gravar. Sim, partícula influente, já agora fica a velocidade. Foi posicionamento aí ao mais alto nível. Sigam o Tiago nas redes. Arranjem terapeutas, sigam o Tiago. Olha, façam tudo. Esta gente, os telespectadores estão aí. Isto é um podcast de marketing e comunicação, claro. Não, é de networking. Criação de rede. Criação de humanos, não é? Em comunicação e contacto. Saber, eu já nem sei, eu estava a dizer de conhecer, conhecer as forças e saber como é que eu posso reconhecer. E se calhar a um de vocês posso dizer que o trabalho que vocês fizeram era excelente e chegou a tempo, porque se calhar vocês são pessoas, não é? Imagina, tu, eu não sei, não é? Nós não nos conhecemos assim tão bem. Aliás, não nos conhecemos. Sim. Mas se calhar a ti, eu digo-te, olha, o teu trabalho foi excelente porque foi entregue a tempo, e se tu és uma pessoa muito rigorosa e muito cumpridora, isso vai saber-te muito bem. Mas se calhar ao Tiago eu dizer, o teu trabalho foi altamente criativo e foste um gajo hiper flexível. E se ele é uma pessoa que valoriza a criatividade e a flexibilidade, vai sentir-se muito bem porque eu reconheci isso nele. E se calhar os dois trabalhos foram excelentes, mas foram excelentes por coisas diferentes, e a maneira como eu tenho de dizer eu vejo o que tu fizeste é adaptando aquilo que para ti é importante que eu reconheça em ti. Percebes? A mim quando dizem, a Edith foi extremamente organizada nas suas prestações, digo, pronto, brigadinha. Mas ser organizada é uma coisa que me custa um esforço enorme. Acabo por sê-lo, mas custa-me muito esforço. E isto, por definição, não é, por exemplo, uma força de caráter. É uma coisa que eu tive que, não é? Para funcionar em sociedade, tive que ser organizada e fazer bem as lancheiras e levar a fruta e os laticínios todos na mesma lancheira. Eu consigo fazê-lo, mas não me dá força. Mas se me disserem, tu és altamente adaptativa a falar com as pessoas, como isto é uma força de caráter que eu tenho, ou seja, uma coisa que eu faço e que me dá energia, isto é a definição de força de caráter, que me reconheçam por isto faz-me sentir muito mais tipo, viste a minha essência.
Percebes a diferença? Então, acho que um líder que reconheça bem as suas equipas é aquele que diz, pá, eu conheço-te, eu sei o que é que te move, os cordelinhos por dentro, não é? Há um exemplo muito bom num dos livros de liderança, eu não sei se foi no Practicing Positive Leadership, fica aí a referência do Kim Cameron, que é muito bom, que é, decidem reconhecer um líder ao final do ano, aqueles jantares XPTO, e chamam-no ao palco e dão-lhe um grande aplauso e dão-lhe assim uma placa com o nome, e o senhor quer quase morrer ali no palco, porque aquilo não é nada da área dele, não é? Exposição, todos os olhos nele, spotlight, pá, o senhor fica fundidíssimo, afundado. E depois eles percebem que na verdade aquilo não é nada a cena dele, e no ano seguinte ele volta a ganhar o mesmo prémio, e dessa vez vão perceber o que é que o move. E o que o move é a família e o tempo de família. E o que lhe dão é um quadro, um passepartout de prata com a fotografia da família que mandaram fazer. Pronto, esse é o reconhecimento para aquela pessoa. É dizer, o que te move é a família. Então nós reconhecemos-te dando não é? Vendo esse teu prazer de vida. E às vezes é isso, às vezes dar a uma pessoa um aumento económico sem lhe dizer, foste incrível, meu, o teu compromisso foi altamente este ano, é quase, sabes, é inferior o aporte, vamos dizer, económico, em relação ao que teria sido uma conversa, dizer, pá, foste incrível, olha, eu sei que tu passaste uma má época em fevereiro, e pá, e não faltaste um dia, vieste trabalhar, vi-te montes de vezes com cara de poucos amigos e com cara de quem claramente se passava qualquer coisa, e continuaste cá, pá, valeu. Isto é a melhor coisa do que sabes, é uma coisa muito melhor do que qualquer outra, né? Às vezes não precisamos de dinheiro, precisamos de olhos postos nas pessoas. Pegando até no que estás a dizer aqui, que é ouro, partilho, até estou a olhar para a câmara, portanto, tudo o que estás a dizer aqui é o que nós, enquanto líderes, deveríamos fazer, que é tão simples quanto pensarmos o que é que o outro gosta. Portanto, há aquela regra de ouro que eu tanto tenho falado, que é fazer aos outros o que gostávamos que fizessem a nós, pelo menos, mas até indo mais longe, portanto, fazer aos outros o que gostávamos, aliás, que eles gostavam que lhes fizessem. Isso mesmo, exato. Isso mesmo. Portanto, isso é o mais importante, porque só assim é que artigo científico, eu não estou a lembrar de quem é, mas prometo que depois meto aqui no YouTube. Acho que é Carol Dweck que o menciona, não é no livro, mas é alguns num dos artigos, que se fez um estudo com 3 tipos de públicos. Portanto, um era um público neutro, portanto, em que não era elogiado depois de fazer uma determinada coisa, nem tampouco tinha um benefício económico com essa tarefa. Um público que recebia um benefício económico e um público que só recebia um agradecimento pela tarefa. E o que se notava, com base nos inquéritos realizados, é que os 2 públicos, os que receberam um benefício económico e o que só recebeu um agradecimento, tiveram o mesmo impacto do ponto de vista motivacional entre si. Portanto, muitas vezes não é o dar mais dinheiro às pessoas, porque para mim, se calhar, o facto de eu ter um dia para estar com a minha família é muito mais valorizado do que eu ir para uma viagem para Ibiza ou uma coisa assim. Até nós conhecermos o que é que cada um de nós acaba por valorizar. Exatamente. Nesta busca pela felicidade, ou o que é que todos estejamos aqui a isso. Sim. Todos nós procuramos o mesmo, se calhar temos caminhos diferentes para lá chegar e temos formas distintas também de ver o mundo e encarar a realidade. Eu acho que o teu exemplo é perfeito, Sérgio, e acho que isso, eu estava a semana passada a ter uma reunião de consultoria com uma empresa que estavam precisamente a falar sobre isso, pá, realmente nós não reconhecemos as pessoas da mesma maneira, não é? Não podemos reconhecer as pessoas da mesma maneira, temos que reconhecê-las com base naquilo que as motiva. Se alguém estiver também à procura de bases científicas para aquilo que tu acabas de dizer, há um estudo, a economia comportamental, Behavioral Economics, do Dan Ariely, que é aquele israelita muito engraçado que tem, ainda por cima agora usa barba, ele foi queimado, teve uma queimadura muito grave, então metade da cara tem assim é diferente, então não tem barba, ele agora deixou crescer a barba de um dos lados, então só tem barba grisalha, está charmosíssimo, de um dos lados, então é um personagem muito engraçado, Dan Ariely. Ele fala da economia comportamental e fala exatamente isso. As pessoas, muitas vezes, ele até tem vários estudos sobre isso, eu não vou estar aqui a debater e a abrir muitas coisas, mas as pessoas só querem saber que o trabalho delas foi visto. Eu lembro desculpa, vou só falar mais esta Nica, porque isto para mim é mesmo importante, é que isto vale para tudo, vale para filhos, vale para famílias. Há uma terapeuta de família que tem uma coisa muito engraçada que é, a melhor maneira de tu reconheceres o teu filho é, no momento em que ele entra na sala, ilumina-te. Sabes? Ele entra e tipo, ei, não é? Chegaste, bom dia. É isso, é reconhecer a chegada, reconhecer a presença. Isso é assim a base, não precisamos dizer que lindo que está o meu rico filho. Pá, se calhar até mal vestido, se for como o meu e se vestiu sozinho, a probabilidade de que esteja altamente estranho
é grande. Opá, isso é de, ei, bom dia, não é? Uhum. É aquela coisa de faz-me bem ver-te e vejo-te. Portanto, essa terapeuta de familiar fala muito nisso e eu acho isso muito engraçado. E eu lembro de um congresso, um dos meus primeiros, eu acho que foi o meu primeiro congresso nos Estados Unidos, em Filadélfia, estava numa sala cheia e eu vinha apresentar num workshop, estava super nervosa e fui aos outros congressos, às outras conferências e havia um workshop antes e havia um senhor que era um John qualquer coisa, super American, aqueles clássicos americanos que são bué da show off. E a primeira atividade que ele nos fez fazer, e eu estava a acabar de aterrar, ou seja, muito, não é? Tudo me era estranho, foi levantarmos todos da sala e passarmos uns pelos outros a cumprimentarmos, não é? E passou bem, e olhávamos uns nos olhos e dizíamos I see you. E passávamos para o outro e I see you. Pensei, banda de freaks, meu, esta gente é toda fumada da cabeça. Certo. E eu, vamos lá fazer essa cena estranha. Eu pensei, os gajos são americanos. Sim. E na verdade, eu acho que esse foi um dos exercícios mais potentes. Não deixou de ser freak, atenção. Certo. Mas ou seja, o conceito por trás disso é mesmo isso, sabes? É a cada encontro, eu vejo-te, não é? E não quer dizer eu vejo-te, também não quer dizer eu vejo-te, também não quer dizer eu beijo-te, sabes? É só eu vejo-te, estás aí e eu estou a olhar para ti. Eu nas minhas formações, eu vou deixar de dizer formações porque isto é um bocado, nos meus workshops, uma das coisas que eu faço questão sempre é de saber o nome das pessoas todas. E às vezes são 50 pessoas e toda a gente acha isso assim uma cena muito estranha. E perguntam-me sempre, mas qual é a técnica? Eu não tenho técnica. Sabes qual é a técnica? Estarmos atentos. É isso. No momento em que elas estão a dizer, eu sou a Carla, eu estou a olhar para a Carla. E depois o João, e eu estou a olhar mesmo para eles. E essa conexão, depois obviamente que no intervalo já não sei quem é quem, não é? Se me passarem por mim um mês já não me lembro. Mas essa ideia, essa conexão, é dizer, agora estou com o Sérgio, não é? E estou ali o Tiago. E estas são as pessoas com quem eu estou a interagir agora. Correto. E esta presença, e isto vem-nos, não é, a outro dos grandes conceitos, que é a presença, não é? É enquanto estás, habita o momento. Eu acho que isto é condição sine qua non para nós estarmos vivos de uma maneira, é isso, presente, não é? Quase a habitarmos este lugar de vivência, não é? Que nos foi dado. Esse ponto de decorar o nome das pessoas é mesmo fundamental. Aliás, o Dale Carnegie diz que o som do nosso nome é o som mais bonito que vamos ouvir em qualquer língua. Já agora, sério? Sim, ele tem um livro que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde ele aborda essa temática. E na prática não é muito difícil decorarmos o nome das pessoas se estivermos atentos. Eu por norma, o que tento fazer é repetir várias vezes quando estou a olhar para a cara da pessoa para não esquecer. E também eu tento fazer em formações, em workshops, em aulas, precisamente por isso, que é, se eu conseguir estar atento à pessoa, respeitá-la e falar do que ela mais gosta e tratá-la pelo nome, então ainda mais impacto teria e obviamente maior interesse no relacionamento iria ali se criar. Mais aqui uma outra pergunta para terminarmos aqui esta nossa conversa. Eu tinha aqui uma questão que era o que era a liderança positiva, que era um dos termos que tu tinhas já mencionado, mas ao longo da conversa com a psicologia positiva eu creio que já entendi. Queria, dentro desta questão da liderança positiva, só te dizer como é que os líderes podem, de um momento para o outro, ou se calhar a pergunta é estúpida, não é de um momento para o outro, obviamente isto é um processo que demora, mas como é que eles podem passar a aplicar dentro das suas organizações esta temática da liderança positiva, pegando aqui em algumas coisas que tu disseste, que é conhecer as suas pessoas. Imagina uma organização que tem 1000 colaboradores, ou seja, de que forma é que eles conseguem assegurar que todas as pessoas são ouvidas, são escutadas, que são de facto tidas em conta no processo de liderança. Há uma fórmula mágica para isto? Qual é que é o caminho? É ter mais líderes? É melhorar na estratégia organizacional? Qual é que tu achas que é o caminho? Olha, se é uma fórmula mágica eu desconheço, mas eu acho que fórmulas mágicas a respeito de tudo eu tenho alguma dificuldade. Há coisas que contribuem definitivamente. Dentro do que é a liderança positiva, Sérgio, ou seja, há algumas bases, assim, algumas bases estruturais, não é? A primeira tem a ver, por exemplo, com a comunicação e às vezes só mudar de uma comunicação de déficit para uma comunicação de reconhecimento e excelência faz a diferença, não é? É diferente. Até um exemplo que eu dava quando eu dava realmente formação, não é? Com PowerPoint. Uma amiga da minha mãe dizia que gostava muito dos meus PowerPoint. Eu adoro PowerPoint, é a minha cena. Quando eu usava PowerPoints havia um exemplo que eu dava, porque trabalhava muito em Barcelona. Barcelona é assim uma espécie de segunda casa.
e trabalhava muito com empresas lá e usava, se conhecem os castelheiros, que são aqueles castelos humanos de pessoas que, não é, que se empilham, que geralmente não, os de lá de cima são crianças, não é? Às vezes 4 anos. E era a linguagem que os castelheiros utilizam, baseada nesse exemplo. Por exemplo, eles têm que ter umas faixas enroladas à volta da cintura e têm uma camisa branca e geralmente umas calças negras. E a linguagem dos treinadores, eu não sei se chama treinadores, mas dos coordenadores de castelheiros, podes dizer, ou seja, para ilustrar podias dizer coisas como: epá, essa faixa está encorrilhada, ou a camisa está encorrilhada, a faixa não está bem embrulhada à volta da cintura, epá, e as calças estão um bocado curtas. Isto é uma forma de dar ordens e de explicar, e a pessoa vai ter que ir passar a camisa na mesma e vai passar, não é? E vai ter que reenrolar a faixa à volta da cintura. Mas tu podes dizer a mesma coisa, a dizer: olha, a camisa é para vir super bem passadinha, tá? A faixa convém que fique embrulhada de uma forma bem esticada e as calças convém que venham bem até lá abaixo. Estavas a dizer, ou seja, a mensagem está a passar exatamente a mesma, que é: olha, faz o favor de arranjar a calça, a faixa e a camisa. Mas numa tu estás a dizer o que está mal e na outra estás a dizer o que é que pode ser melhor. Isto é uma das coisas que é transversal a tudo, sabes? Podes dizer ao cônjuge, que eu adoro esta palavra, aos cônjuges lá de casa, podes dizer: opá, o frigorífico está uma ganda porcalhada, não é? Ou podes dizer: olha, eu gosto quando o frigorífico está organizado com os iogurtes em cima e as coisas em baixo. Isso mesmo. São diferenças de comunicação que melhoram muito o clima laboral, que melhoram muito e criam visão do que é necessário. Porque tu dizeres o que está mal, não é? Não ajuda a pessoa a perceber o que é que ela tem que fazer para estar bem. Isto dá para crianças, dá para cônjuges, dá para trabalho, equipa, para empresas de 1000 pessoas. Ou seja, que é a comunicação da excelência. Isso é uma delas. Outra das pistas é um foco muito claro, não é? Aquilo que se chama o CAP. Ou seja, a direção para onde nós estamos a ir. E que pode mudar. E é importante que essa mudança de rumo acontece, porque nós somos dinâmicos. Mas a partilha de para onde é que nós estamos a ir. Isto pode ser a nível de visão da empresa, pode ser a nível da missão, mas não é a missão e valores, não é? A nossa missão, porque a missão e valores são todos bastante semelhantes e não quer dizer que se materializem. Mas esta ideia de, este ano nós gostávamos de chegar aos clientes de uma forma mais emocional. Como é que tu podes colaborar para isto, não é? Este ano gostávamos de captar mais clientes de faixa etária mais baixa. Como é que tu podes colaborar para isto? Muitas vezes, obviamente que as empresas querem chegar a mais clientes e querem e diversificar para quê? Para terem mais dinheiro. É óbvio que o foco de toda a gente, não é, que trabalha por uma lógica economicista, é ganhar mais dinheiro. E que está tudo bem. Não é mau querer ganhar mais dinheiro. Mas há quem ganhe mais dinheiro a roubar, há quem ganhe mais dinheiro a tirar órgãos, não é, e a traficar. Certo. E há quem ganhe mais dinheiro a pegar num serviço e colocá-lo no sítio certo. E até a fazer um favor às pessoas, não é? Que lhes prestam serviço. E quando esta visão, da maneira através da qual nós queremos conseguir esta visão, é partilhada com os colaboradores, portanto, partilha de missão, está passando a ser uma missão comum, permite que as pessoas estejam muito mais focadas e alinhadas a colaborar para isso. Portanto, uma empresa de 1000 pessoas que é transparente naquilo que quer fazer, na forma como o quer fazer, tem a equipa atrás dela, não é? Ou ao lado dela, de uma maneira muito mais clara, muito mais transparente. Se as pessoas souberem para que estão a entregar um relatório no dia 13, correto, aquele relatório deixa de ser só um relatório, passa a ser um relatório que contribui para a missão final. E partilhar às pessoas o porquê que estão a fazer o que estão a fazer é meio caminho andado para que as pessoas façam com muito mais motivação, engagement, o que lhe queiras chamar. Isto são duas das patinhas do que compõe a liderança positiva, não é? Além do reconhecimento, além do conhecimento das forças. Pronto, estas são 3 das patas do que faz parte. Eu podia estar a falar muito mais, mas isto são muito tempo para não chatear ninguém. Mas estas 3, como são coisas também transversais até ao plano familiar, ao plano dos amigos, são duas coisas que colaboram imenso para uma liderança positiva e são coisas que é fácil os líderes ativarem, não é? Sejam líderes sociais, sejam líderes de empresas, é fácil comunicar de uma forma, não é, baseada na excelência. No fundo, a excelência é só comunicar o que tu podes fazer, em vez de dizer o que é que estás a fazer mal, tá? E partilhar a visão, seriam das coisas. Perfeito. Quase que terminaríamos com este conteúdo do podcast, mas há uma última pergunta que eu quero te fazer. E antes disso, enquanto também bebes a água, portanto, há 2 autores que falam do que tu mencionaste há pouco, não de forma tão esclarecedora como tu fizeste, que tem a ver com
o Simon Sinek. Portanto, o Simon Sinek fala muito sobre esta questão do porquê, Uhum, inclusive sim. ele dentro do Círculo Dourado Sim. fala das 300 questões, mas há um outro que é o Robert Cialdini, onde ele fala conheço. de persuasão, influência, a forma como tu comunicas de uma determinada forma para outra pessoa, qual é o impacto que isso vai ter, mas ele foca-se muito nisto, portanto não se foca na parte humana da coisa, mas ele dá vários exemplos nesta temática. Fica a dica para lerem Nós os realmente autores. Muitos livros. temos um corpo de conhecimento Vamos-nos- super diferente e super vamos-nos- complementar. É engraçado. vamos-nos Eu não sei unir. nada daquilo que tu falaste, acho que conheço o Simon Sinek e pronto. Esse é provavelmente o autor mais conhecido de liderança, de facto. Porque o Círculo Dourado, o primeiro pergunto porquê, portanto o livro Claro, que é ele isso. escreveu é um dos mais reconhecidos. Mas há mesmo muito conteúdo, depois temos de trocar livros, fazer Acho quase ótimo. aqui uma antibiblioteca conjunta para vermos livros que ainda não lemos e que temos que ler. Por fim, portanto é uma pergunta, acho eu, difícil e não sei se tens uma resposta. Por exemplo, eu tenho dificuldades às vezes em dizer qual é, apesar de eu sentir que tenho um propósito, mas a pergunta é: qual é o teu propósito? Olha, como acho que é uma pergunta para a qual eu acho que ando sempre não é à procura, eu acho que ando sempre a tentar aproximar. Eu tenho uma grande sorte de sentir uma espécie de missão, sabes? Isso é um tema de conversa muito transversal e muito recorrente no meu ciclo de amigos, no meu ciclo de pessoas assim significativas e também no meu trabalho. Eu estou muito próxima da minha missão sempre. É isso, eu acho que tenho a sorte de ter nascido com esta clarividência a respeito da minha missão. A minha missão é um bocado ser farol, sabes? Ser farol como quem lança luz e às vezes a luz incide em alguma coisa e vemos algo de belo e às vezes vemos algo a trabalhar. Uhum. E o farol também é uma espécie de não sei, a luz roda e acaba por te iluminar a ti próprio, sabes? Eu tenho a sensação de que a partilha da minha luz, que às vezes é uma luz incrível, às vezes é uma luz da treta, às vezes é uma luz toda cheia de nevoeiro, mas esta partilha da luz, esta minha disponibilidade para estar em partilha de luz no sentido de coisa que ilumina, coisa que também provoca sombras, é um bocado esta ideia de estar ao serviço, sabes? Pode ser esta história de estarmos a ser farol uns dos outros. Eu recebo muitas luzes de muitos faróis. Uhum. E às vezes são faróis que me iluminam sombras, quer dizer, que esta agora não apetecia nada a ver. E acho que é muito bonito quando a gente se encontra, não é? Entre faróis da vida. Portanto, eu tenho muito esta sensação de que é estar presente com quem encontro pelo caminho. Às vezes são desconhecidos, com quem eu partilho uma viagem de autocarro. Outras vezes é pessoas a quem eu estou a dar um workshop e há um clique. Às vezes são amigos. Esta ideia de partilhar de mim, sabes? De uma forma muito disponível, acreditando que na riqueza que se possui, o outro pode encontrar riqueza que lhe sirva. E como eu bebo de muitos faróis também, sei a importância que é encontrar faróis abertos, sabes? Eu não sei se isto está a sentir. Ei, meu, a gaja fumou Para mim um está a fazer caneco todo antes, sentido. não fumei Espero que nada. para a malta lá em casa também. É um bocado esta. A minha missão acho que é isso, é partilhar a luz de que sou feita, que às vezes é uma luz muito tenue e às vezes é uma luz muito esquisita, mas deixar-me disponível, sabes? Uhum. E encontrar nessa disponibilidade também a disponibilidade alheia e co-criar com ela. Acho que é um bocado isto, é andar a brincar com outros humanos de uma forma muito aberta e muito disponível. Uhum. Acho que é isso. Perfeito. Adorei mesmo esta nossa conversa, sobretudo partilhares aqui comigo também a tua luz. E para terminar, portanto, só aqui em jeito de agradecimento por poderes ter vindo cá, deixar-te aqui só um recuerdo. É agora que vem o vinho? É agora que vem o vinho. Agora que vem o vinho. Foi para isto que eu vim. Exato. Muito obrigada, Não Sérgio. sabias, Não sabia. sabias. Se soubesse, tinha chegado mais cedo. Olha, pronto, tens aí uma saca bonita e tudo que eu adoro. Uma saca bonita que foi oferecida pela Fati Brinde, com a nossa marca. Que bom. Tens aí um vinho que vais gostar de certeza, que é Mãos e Irmãos. E tens umas bolachinhas que são sem glúten também. Para a coxa, para a coxa aqui. Maravilhoso. Essa não vai, não tem muito açúcar. É isso. Edith, muito obrigado por teres aceitado o convite. Curiosidade. Já agora depois partilhamos aí as marcas. Muito obrigada eu, Sérgio. Foi um super prazer ter a disponibilidade e a curiosidade desse lado. E se há coisa que eu gostava de deixar é que estas curiosidades, sabes? Ou seja, nós somos duas pessoas e acho que isto é importante também que as pessoas lá em casa saibam. Nós nunca nos vimos, nunca conversámos um com o outro. Sentamos num sofá a conversar durante uma hora. Ainda por cima temos focos e câmaras e estamos num estúdio. E a conversa flui e eu fiquei a saber mais sobre o que é que te apaixona, os livros que tu leste, teorias, perspectivas.
Epá, e tu já viste tanto que a gente ganha de se pôr à disposição para conversar, portanto se a malta está aí a ver, que se ponham também à disposição para conversar com um estranho qualquer que encontrem pelo caminho, que só pode sair coisas boas. Muito obrigada pelo convite, do Obrigado, coração. Edith. Para terminar, malta, espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu gostei. A Edith e eu não nos conhecíamos, como tive a oportunidade de dizer, mas ficou claro que criamos aqui empatia e ficamos a conhecer melhor um ao outro. Eu mais a ela do que ela a mim, mas vamos ter a oportunidade de conversar no futuro, certamente. Tal como nós temos vindo a dizer nos outros episódios, o objetivo da tribo de líderes, neste podcast em concreto, é simples. É partilharmos com todos aquilo que são boas práticas de liderança, mas não só. Ou seja, nós acreditamos genuinamente, pegando aqui nas palavras também da Edith, que todos nós temos a nossa luz e que todos nós conseguimos evoluir do ponto de vista profissional, pessoal, whatever. Portanto, que seja aqui o primeiro ponto para, enquanto seres individuais que somos, começarmos aqui esta caminhada e melhorarmos naquelas que são as nossas competências, não apenas de liderança, mas humanas no geral. Um abraço para todos e vemo-nos no próximo episódio do Tribo de Líderes.